Olá, prezados alunos, prezadas alunas. Que honra estar aqui novamente com vocês. Vocês aí do outro lado dessa telinha maravilhosa. Muito, muito, muito obrigado por mais essa oportunidade da gente poder estar aqui de novo na Gran Faculdade, podendo levar o que está na teoria para a prática. E hoje, nada mais, nada menos que eu tenho uma convidada fantástica e vou chamar agora e já explico qual é o tema do nosso conteúdo de hoje. Maiara Gaules, seja muito bem-vinda a essa live. Que honra ter você aqui conosco hoje. Muito obrigada por estar aqui e ter aceito esse nosso convite. Eu é que agradeço o convite, Elaine. É muito bom poder participar e estar próximo dos nossos alunos, ter esse contato, estar aqui junto com você hoje. Agradeço muito o convite. Olha só, prezados alunos e alunas, que honra para mim, para vocês estar com a Maiara. A Maiara é coordenadora aqui da Gran Faculdade na modalidade digital no ensino superior. Então, ela é coordenadora da modalidade digital nessa questão toda do ensino superior. E aí, então, quando eu trago a Maiara aqui para falar com a gente vai falar, Maiara, de um tema que você deve dominar muito, né? Porque quando a gente fala em modalidade digital, a gente está falando de algumas tendências, né? Então, esse ensino e essa modalidade de trabalho que a gente está hoje, né? Como nós duas aqui na questão remota, a gente tem um tema muito legal que é o Smart Work. E o Smart Work, quando a gente fala, né? É legal a gente entender sobre benefícios, sobre autonomia, essa flexibilidade, né? Da questão do trabalho. E quando a Maiara vem aqui hoje conversar com a gente, ela traz um pouco desse conhecimento, traz um pouco dessa questão e a gente está muito feliz em poder te ouvir, Maiara. Quando a gente fala em smart work, o que a gente pode entender sobre isso, Maiara? O que você pode trazer assim de uma contextualização geral para que os nossos alunos, nossas alunas possam também verificar que isso é uma tendência, até para a sua carreira profissional, verificar o que eles buscam. Vamos tentar aí nesse bate-papo mostrar para eles o que a gente pode agregar. Então, o Smart Work, de fato, é uma tendência, né? Ele vem com uma perspectiva de, basicamente, produtividade, que é a gente conseguir otimizar os recursos, a tecnologia, a mão de obra, de uma forma a ter um resultado melhor, mantendo a qualidade e, com isso, poder ter mais agilidade nos processos, conseguir chegar de uma melhor forma onde a empresa quer chegar. Então, tem se percebido que realmente esse tipo de trabalho, ele traz de fato maior produtividade e que com isso as empresas estão tendo retornos maiores e por isso essa possibilidade de tendência no mercado, essa forma mais ágil de tratar todas as coisas, as pessoas, as tecnologias, utiliza-se muito de tecnologia, é necessário a tecnologia, porque aqui estamos nós duas, né? Cada uma em um ambiente e para funcionar esse trabalho a gente precisa que seja organizado, feito de uma forma que tenha essa tecnologia que possibilite isso. E quando a gente fala em smart work, a gente está falando de um trabalho inteligente, a gente está falando de um trabalho que não é por ele, né? Nós estarmos aqui. Eu estou em Brasília, hoje você está falando da onde, Maiara? De São São Paulo. Paulo, né? Que legal. E quando a gente está falando, né, cada uma de uma cidade aqui, nós, né, com a nossa produtividade, com a nossa flexibilidade, a nossa autonomia em relação ao trabalho, isso não desmerece, né, essa questão do smart work. E aí eu queria entender assim e te perguntar, né, quais seriam essas estratégias, né, importantes para implementar, por exemplo, o smart work numa organização? Isso é uma coisa que as empresas estão enfrentando nesse momento, né? Porque algumas organizações conseguiram já transacionar para esse novo formato de trabalho, principalmente depois da pandemia, né? Que houve essa busca maior por o trabalho home, né? Então, algumas empresas conseguiram se adaptar a isso e outras não. Então, tem uma questão importante que é a parte de cultura organizacional.
a forma como o trabalho é feito, a comunicação entre os funcionários, ela tem que ser funcional, ela tem que funcionar, senão não é possível esse tipo de trabalho, não se chega a resultados. E existe também uma perspectiva, né, de algumas empresas, principalmente as mais tradicionais, de uma questão de tradição mesmo, de estar presencial, ser o que elas acreditam que traz esse maior resultado, e que não necessariamente é verdadeiro. Mas o profissional também precisa estar preparado para isso, porque você disse uma palavra que é chave, autonomia. Não é possível trabalhar no digital de uma forma home office, de uma forma no smart work, se você não consegue lidar com a autonomia. O que significa lidar com a autonomia? Significa você conseguir fazer as suas funções sem ter alguém te dizendo o tempo todo o que você tem que fazer para chegar nesse resultado. Então, tem a questão da cultura organizacional, tem a questão de processos que tem que funcionar dentro da empresa, porque senão não se Sim. chega a esse resultado, e de funcionários que, de fato, têm esse perfil ou que você treine-os para esse perfil. Olha só, quando você fala, né, nessa questão em ter essa autonomia, a gente percebe também que isso está muito ligado à questão da gente poder ter assim um equilíbrio em relação à qualidade de vida. E aqui a gente não está falando que o trabalho remoto é certo, ou que o trabalho híbrido é certo, ou que o trabalho presencial que é o correto. Aqui a gente está comentando com os nossos alunos um dos formatos de trabalho, né? Até um dos formatos que a gente adota na Gran Faculdade na modalidade digital, mas nós temos a nossa unidade sede, né, em Curitiba, que ela é 100% presencial, então nós temos as duas modalidades. E essa autonomia, né, ela está nessa questão justamente da gente poder mostrar para os nossos alunos e alunas aquilo que ele pode escolher na carreira profissional dele, né? Quando você fala em cultura organizacional, a gente entende que o profissional que está indo para o mercado, né, que o nosso aluno que vai se tornar um profissional que está indo para o mercado de trabalho, ele tem que, na verdade, olhar essa cultura empresarial, verificar aquilo que ele também, né, se adapta lá ou se adequa a essa realidade e poder estar ali junto buscando para que ambos estejam com equilíbrio, né, tanto a organização quanto o colaborador, certo, Mayara? Perfeito, acredito exatamente nisso. Tem perfis diferentes de empresa, perfis diferentes de pessoas. E o importante é a gente estar se sentindo bem e conseguindo chegar onde a gente quer, nos nossos resultados, no que a gente almeja, independentemente de qual tipo de trabalho que a gente está. E quando a gente fala desse tipo de trabalho, quais seriam as ferramentas até que hoje, né, você utiliza com a gente aqui, né, desse trabalho digital como coordenadora da graduação digital? Quais seriam as principais ferramentas utilizadas ou as que a gente não utiliza, mas que são apropriadas para esse tipo de trabalho? A gente tem que ter necessariamente uma forma de comunicação interna, né? No nosso caso aqui, a gente usa o Slack, mas existem outras. Tem o Teams, por exemplo, que é utilizado por muitas empresas. E essas ferramentas, elas também possibilitam a conversa síncrona, que também é importante. Porque, às vezes, o digitar você não consegue explicar da melhor forma possível. Então, precisa ter ferramentas que integrem a empresa inteira e que seja possível essa comunicação. Então, tem que ter também, além da escrita, a possibilidade de vídeo. Aí existem ferramentas só de vídeo, né? A gente tem, por exemplo, o Google Meeting, que pode ser utilizado para fazer reuniões, por exemplo. E também tem as ferramentas de planejamento, que a gente consegue incluir, né, as informações dos projetos que estão sendo feitos e acompanhar em tempo real a entrega de cada um dos profissionais. Nessas ferramentas, facilita esse trabalho do dia a dia, né? Porque a gente trabalha à base de projetos. Alguma delas, por exemplo, a Airtable é uma delas que a gente pode utilizar, e com isso a gente tem diversas ferramentas para tanto comunicação, quanto para acompanhamento de planejamento, quanto para videoconferência, por exemplo. E quando a gente fala, né, no Smart Work, a gente vê alguns benefícios, né? Tem desafios também, certo? A gente vê vários desafios, né? Como você mesmo falou, né? A comunicação é um desafio. Nem sempre, né, a utilização da escrita, né, aquilo que a gente vai passar por um e-mail, por exemplo, ou por um Slack,
É aquilo que a gente comunica, é aquilo que a outra pessoa de repente entende. E aí ter essa diversidade, né, na comunicação em muitos formatos ajuda bastante, até para a gente poder se sentir muito mais próximo, né, uns dos outros, poder estar nos encontrando. Tivemos aí agora, aqui em Brasília, né, uma reunião bastante importante aqui de 1 ano da Gran Faculdade, comemorando aí os quase 20 mil alunos. Então, a gente tem sim, né, esse encontro presencial, mas também ter, né, essas ferramentas, como você disse, em diversos âmbitos é bastante importante. E quais seriam esses benefícios, né, do Smart Work utilizando todas essas ferramentas, Mayara? Um dos benefícios do Smart Work é exatamente a flexibilidade, né? A gente poder se organizar de uma forma que facilite a nossa vida pessoal também, que a gente consiga balancear as duas coisas, é uma coisa que o Smart Work possibilita. Não são todas as pessoas que conseguem lidar com isso também. Isso também é um desafio. Tem pessoas que preferem ter lá o momento específico, né, de trabalho, não conseguem lidar com essa possibilidade de você estar com o computador dentro da sua casa. Isso também não é simples. A gente perde o cafezinho de tarde, né, pós-almoço, que você sai com todo mundo. Essas coisas são desafios dentro Verdade. desse mundo, principalmente do home office. Mas a flexibilidade é um ponto importante. O próprio desenvolvimento dessa autonomia, né, traz para a gente aí um ganho pessoal. Então, eu diria que esses são os maiores benefícios. Que legal. E quando a gente fala em benefícios, a gente também tem a questão dos desafios, né? Como que a gente pode pensar nessa relação desses desafios? Você deu acabou de comentar um desafio, né? Às vezes a gente está ali, quando a gente está acostumado com o presencial, ou se a gente tem, né, aquele momento do cafezinho que você exatamente comentou, que realmente dá aquela, né, distraída e tudo mais. Então, se a gente está, né, no remoto, 100%, né, no digital, a gente precisa ter aí algumas coerências nesse trabalho, no dia a dia. Então, quais seriam esses desafios, assim, que a gente passa no dia a dia? Exatamente conseguir não trabalhar demais, né? Porque a gente acaba fazendo isso, não tem jeito. E conseguir utilizar essas ferramentas de uma forma que a gente possa dividir, né? Esse momento que a gente está vivenciando agora, a gente está trazendo o cafezinho de uma forma virtual. Então, é uma possibilidade de diminuir isso. Para as empresas, o maior desafio é conseguir que os funcionários, de fato, mantenham a produtividade, se mantenham engajados, e aí eles podem, né, tentar formas de treinamento, por exemplo, tentar encontros em momentos específicos para falar de alguns assuntos. Aqui na Gran, a gente tem muito isso, né? A gente tem uma parte bem grande, tanto da parte de aprendizado, né, quanto dessa questão de encontros para falar de assuntos diversos e trazer esse momento de quebra de vez em quando para manter todo mundo engajado. E é interessante como nesses momentos as pessoas também conseguem ter ideias e trazer mais projetos e serem, sabe, se engajar mais. Então, tornar o profissional engajado é um desafio muito grande para a empresa nesse modelo que a gente está vivendo. Diria que esse é um dos maiores desafios. É verdade. São obstáculos passados, né, vividos diariamente, e que, como você falou, uma palavra muito chave, né, que é a questão da produtividade. E a gente tem que deixar isso muito transparente para o nosso aluno, que a questão de a gente estar nessa questão do remoto, né, e a gente trabalhar de forma mais produtiva não significa que a gente vai trabalhar muito mais tempo ou mais tempo. A gente vai trabalhar de uma forma melhor, né? Ou seja, de uma gestão do tempo que a gente consiga realmente adequar dentro da nossa carga horária, né? E que a gente possa. Então, a gente trouxe aqui, né, junto com a Mayara hoje, essa questão relacionada, né, dos benefícios, dos desafios relacionados à questão do trabalho remoto. E isso é bastante importante para você que é nosso aluno, nossa aluna e que ainda está aí na escolha, que está buscando aquilo que você quer para o seu melhor bem-estar, para a sua carreira profissional, relacionado àquilo que a Mayara trouxe. Qual é a cultura organizacional? E aí, então, com
a busca, né, daquilo que você deseja com a busca que a organização proporciona, que realmente haja esse equilíbrio. Maiara, muito obrigada por você, né, ter nos passado assim toda essa tua prática do dia a dia com as ferramentas, né, algumas que a gente utiliza realmente aqui na Gran Faculdade. Isso foi muito interessante, eu tenho certeza aí que os nossos alunos adoraram. Quero te passar a palavra para você se despedir da gente, né, e realmente agradecer mais uma vez. Eu é que agradeço. Sempre que precisar, quero participar aqui, estar junto com os alunos. E espero que vocês aí façam boas escolhas, entendam vocês mesmos, né, o que vocês procuram, seus objetivos, e consigam encontrar uma empresa bacana para trabalhar como nós encontramos, né, Elaine? Exatamente, né? Maiara, muito obrigada. Obrigada a você. Prezados alunos, prezadas alunas, olha só que honra, né, nós tivemos hoje de ter a nossa coordenadora aqui da graduação digital, que tem uma experiência aí riquíssima, né, em relação ao trabalho remoto, falando de ferramentas, falando de benefícios, falando de desafios. Então, quero agradecer, né, mais uma vez a participação de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!